costas. Bom, tem repórter me chamando agora ao vivo, o Matheus Goulart está na região central aqui de Porto Alegre, naquele local onde foi construído o corredor humanitário ao lado da rodoviária, né, no finalzinho da Avenida Júlio de Castilhos. Tem gente que não deveria e está tentando passar por aí. É verdade, Matheus? Boa tarde. Boa tarde, Mota. Boa tarde, Rio Grande. Por aqui só passam veículos como esse que estão passando agora em comboio aqui atrás de mim. Veículos que trazem ou levam mantimentos, veículos de emergência, ambulância, bombeiros, quem traz alimento, quem leva água para fora ou aqui para dentro de Porto Alegre nessa rota que é um acesso emergencial, que é um corredor humanitário para desafogar aquele trânsito que estava constantemente engarrafado na RS 118 ali por Viamão. É um corredor que foi aberto na sexta-feira à noite e que desde então tem recebido veículos para dentro e para fora da cidade para ajudar nesta calamidade que vive aqui o Rio Grande do Sul e também a capital gaúcha. Presidente da EPTC, Pedro Bichineto, aqui vai falar conosco para entender. Muita gente não está entendendo, presidente, que esse aqui é um acesso emergencial. Não é para passeio, não é para turista, é para quem precisa sair ou entrar da cidade. É verdade, né? Uma boa tarde. Boa tarde. Exatamente, né? É uma opção emergencial e para garantir suprimento de bens e serviços essenciais. Esse é o conceito. Bens e serviços essenciais. Quais são os bens? Oxigênio, é água, é alimentação, é colchão, enfim, tudo que é necessário para as pessoas e para a saúde. E os serviços. Quais são os serviços? É a ambulância, é o carro funeral, é o médico que vai atender no pronto-socorro. Caminhão de lixo. Caminhão de lixo que está saindo daqui, que estava trancado em Porto Alegre, estão conseguindo fazer uma boa exaustão aqui por esta alternativa aqui. Essencialmente é para suprir o maior dilema que a cidade estava encontrando, que era o suprimento. Com isso, nós estamos aliviando a RS 118, que está engarrafada, continua com muito movimento, mas agora é de carros particulares, ou seja, não é do caminhão com água e oxigênio para o hospital. Claro, o público em geral vai continuar enfrentando engarrafamento lá na 118 por Viamão, depois na 040 chegando aqui na Bento Gonçalves em Porto Alegre. Esse desafogamento aqui é para que os veículos oficiais, os veículos que trazem mantimentos, também não fiquem presos. Eu vou pedir licencinha aqui, presidente, só para te mostrar essa estrutura aqui. Pode vir aqui para a nossa direita, o Rogério Aguiar vai mostrar enquanto esse comboio passa. Essa aqui era a rota entre o viaduto da Conceição e a Castelo Branco. É uma faixa só, então é um sentido por vez. As equipes aqui da EPTC em Porto Alegre conversam com a PRF lá na saída da cidade, pela Castelo Branco, depois pela BR-290. Foi elevada em 2 metros. Colocaram pedras, pedrinhas, brita e depois asfalto aqui por cima para suportar esse peso. São cerca de 150, 200 metros entre esse ponto que a gente está falando agora e o outro ponto ali que leva ao viaduto da Castelo Branco, passando a rodoviária. Vou pedir para o Rogério mostrar como é que está a situação da água por aqui. Ela não mudou tanto em relação a esses dias aqui, desde que nós viemos aqui na sexta-feira, ela não subiu ou baixou tanto. A gente via esses prédios históricos aqui da região central, enquanto passa a Brigada Militar aqui acenando para o Boa Tarde Rio Grande, esses prédios continuam ilhados. A situação era a mesma aqui no viaduto. E agora já não é mais esse cordão, esse acesso humanitário aqui, esse corredor humanitário. E, presidente, até quando a previsão é que ele fique montado por aqui? Enquanto for necessário. Enquanto as águas não baixarem, enquanto não for possível o uso original de todo o sistema viário do entorno da rodoviária, ele continuará funcionando. Não podemos ter dúvida quanto a isso, ou seja, não vai ser desmontado enquanto não acabarem as causas que geraram esta obra. Presidente, sempre tem oportunista. A gente viu gente saqueando o comércio que estava ilhado, a gente viu muito abuso em abrigo. Eu quero saber se já teve alguma ocorrência por aqui de alguém que queria passar na malandragem, queria tentar acessar para fora da cidade sem pegar o congestionamento da 118, mas que não estava trazendo mantimento para cá ou para fora. Os nossos agentes nas duas pontas estão orientados. Eles sabem e têm o critério muito claro do que é necessário, o que é emergencial, o que é necessário, o que é suprimento, o que não é. Quando não é, eles não deixam passar e pronto. Volta lá para Oswaldo Aranha, daí voltam para a cidade. Exatamente, exatamente. Eles estão ali para organizar, para não permitir que isto aqui, que é uma tremenda de uma solução, que diminui em 3 horas o acesso ao centro de Porto Alegre para os bens essenciais, seja
prejudicada por pessoas que estão ou por curiosidade ou querendo passar por passar, né? Então, a função é essa. Os agentes estão operando para garantir o perfeito e correto funcionamento. E diga-se mais, desde o início nós não tivemos nenhum incidente. Estão vendo a tranquilidade com que ocorre tudo e principalmente porque lá nas pontas os agentes estão fazendo o filtro para garantir o bom funcionamento. Pois é, presidente. Novamente, assim, o Mota está perguntando lá, carro de serviço, assim, imprensa, pode passar? Pode, evidência, vocês estão prestando um serviço de informação para as pessoas, até saber o que está acontecendo, para se informarem e poder agir de uma maneira adequada. Tudo que é essencial para a vida da cidade é permitido e vai funcionar e vai passar sem problema. Presidente, uma última dúvida aqui, a gente sabe que esse levantamento ainda está sendo feito, mas desde sexta até agora, vocês têm alguma estimativa de quantos veículos já passaram aqui, seja para entrar ou seja para sair de Porto Alegre? De sexta para sábado, nós estimamos em cerca de 2.400 veículos. Depois disso, eles estão fazendo levantamento aqui, mas deve ter aumentado um pouco. Sim, mais de 6 mil então, porque lá na sexta-feira foram 2.400, jogando para cima assim, mais de 8 mil provavelmente, né? Alguma coisa, estamos em torno disso, mas nós não temos esse número preciso ainda. Eu pedi para fazer uma contagem ali para a gente ter uma mais precisa, até saber qual é o nível de esgotamento disso aqui também, né? Ótimo, então já pensando só da sexta-feira para sábado, já são 2.400 veículos levando ou trazendo mantimentos, ajudando aqui a não faltar, né, produtos nos supermercados, não faltar medicamentos, não faltar água na cidade, que a gente sabe que é um bem valioso e que ficou ainda mais valioso de semana passada para cá. Então, presidente Pedro Bischneto aqui da EPTC, muito obrigado por falar conosco, parabéns pelo trabalho que também é essencial aqui, o transporte, a gente às vezes acha que infraestrutura está de lado aqui, que não é tão importante, mas infraestrutura, como nós viemos falando ao longo de toda a semana passada, é esse acesso humanitário para que a vida das pessoas que já está um caos nas cidades fique um pouquinho melhor em meio a essa tragédia climática do Rio Grande do Sul. Mota. Perfeito, obrigado Matheus, obrigado também aí ao prefeito, é que toda hora que eu vou falar, gente, vou contar algo de bastidor, toda hora que eu estou fazendo a pergunta, tem pelo menos umas 5 ou 6 pessoas falando ao mesmo tempo aqui no ouvido. O que eu consegui entender é para o Matheus pedir para o presidente da EPTC para ver se a nossa equipe de reportagem consegue fazer esse trajeto para mostrar como é que está lá no início, lá na Freeway, mas aí é uma questão de reportagem, de utilidade pública, de prestação de serviço. Peça autorização aí para o presidente da EPTC, se possível, para a gente poder mostrar direitinho, tá bom, Matheus? Combinado, Mota. Isso aí tudo a gente vai resolver depois que sair aqui da tela do Boa Tarde Rio Grande. Um abraço e agora peço para o Rogério Aguiar devolver para o estúdio com as imagens desse corredor humanitário tão importante para a entrada e saída da cidade. E não há espaço para esperteza, nem para gente falcatrua, nem para gente pilantra, tá? Não vai querer